Ninguém percebeu o exato momento em que ele começou a desaparecer. Não fisicamente, mas por dentro. O nome dele era Daniel. E para o mundo, Daniel era força. Na família, era o porto seguro no meio do caos. O cara que apartava as brigas, que organizava os almoços de domingo. No trabalho, era o profissional que resolvia tudo, que ficava até mais tarde sem reclamar, que nunca dizia não para um colega. Para os amigos, era a certeza de uma escuta sem julgamento. O conselheiro dos corações partidos. Daniel era o pilar. Ele levou anos construindo essa imagem. Cada obrigado, você me salvou. Cada o que seria de nós sem você. Era um tijolo a mais nessa construção. Ele tinha orgulho de ser a rocha, de ser confiável, de ser indispensável. O que ele não sabia é que uma estrutura que só sustenta, mas nunca é sustentada, está destinada a desabar. Mas o que ninguém via, o que nem ele mesmo admitia, era o peso disso tudo. O peso de ser sempre a versão mais forte de si mesmo. Ninguém via as noites claro, rolando na cama enquanto resolvia mentalmente o problema dos outros. Ninguém notava que o sorriso não chegava mais nos olhos, era só um reflexo ensaiado. Ninguém percebia a pausa, cada vez maior, antes dele responder, eu tô bem. Uma hesitação de um microsegundo em que a verdade quase escapava, mas era engolida de volta, trocada pela máscara de tá tudo sob controle. O desaparecimento começou ali, nas pequenas coisas. No almoço que ele pulou para ajudar um colega. Na viagem que adiou, por causa de uma crise familiar. Na própria dor que ele diminuía, porque a do outro parecia sempre maior. Ele parou de ouvir suas músicas, porque o silêncio era o único descanso possível. Parou de ler, porque os olhos pesavam demais. Ele foi, aos poucos, abrindo mão de si mesmo, trocando pedaços da sua alma pela aprovação e dependência dos outros. Ele se tornou um fantasma na própria vida. E ninguém, absolutamente ninguém, percebeu. Porque na cabeça de todo mundo, um pilar não sente, ele só sustenta. O colapso não foi um terremoto, não teve grito, não teve drama. Foi muito mais silencioso e, por isso mesmo, muito mais assustador. Aconteceu numa terça-feira qualquer. Um problemão no trabalho, um amigo em pânico no telefone e um pedido urgente dos pais. Tudo ao mesmo tempo. E Daniel, pela primeira vez na vida, travou. Ele olhou para a tela do computador, ouviu a voz no telefone, leu a mensagem e... nada. Nenhum pingo de urgência. Nenhuma solução. Só um vazio branco e paralisante. E com uma voz que nem parecia a sua, ele disse as 3 palavras que nunca tinha dito antes. Eu não consigo. Quando ele caiu, o silêncio foi ensurdecedor. A primeira reação das pessoas foi estranheza. O amigo no telefone ficou mudo e disse, ah, ok, deixa pra lá, eu me viro. O chefe olhou impaciente e passou a tarefa para outro. A família respondeu com um, mas a gente precisa de você agora. E essa estranheza virou outra coisa, distância. As pessoas que ele sustentava se afastaram, sem saber ou sem querer lidar com um pilar quebrado. O homem que era a solução, de repente, virou o problema. E ninguém sabe o que fazer com um problema desses. As ligações pararam. As mensagens de bom dia sumiram. Os convites para o fim de semana não vieram mais. Daniel, que vivia cercado de gente que precisava dele, ficou completamente sozinho. Foi aí que o vazio o engoliu. No começo, ele não acreditava. Ficava esperando o celular tocar. Atualizava as redes sociais, caçando um sinal de que sentiam sua falta. Mas nada. O silêncio só ficava mais denso. A dor do abandono era quase física. Uma pontada no peito, um nó na garganta que não desatava. Ele se olhava no espelho e via um estranho. Quem era ele, se não era o salvador de todo mundo? Que valor ele tinha, se não era mais útil? O mundo que ele ajudou a construir para os outros continuou girando. Muito bem, obrigado, sem ele. E essa foi a verdade mais cruel. Ele não era indispensável. Ele era conveniente. E quando deixou de ser, foi descartado. Os dias viraram semanas de uma solidão brutal. Uma solidão que não era uma escolha para refletir,
Era uma sentença. Ele se sentia apagado, como um rascunho que todo mundo decidiu amassar e jogar fora. E no fundo desse poço, no vazio absoluto, ele chorou. Mas não por eles. Chorou por si mesmo, pelo homem que ele tinha abandonado há tanto tempo. Dizem que o fundo do poço tem uma acústica perfeita. No silêncio total, qualquer sussurro ecoa. E foi ali, no ponto mais baixo, que Daniel começou a ouvir uma voz que ele nunca tinha dado atenção. A sua própria. Era um sussurro fraco, mas teimoso. E a voz perguntou: se não tem ninguém aqui por mim, quem é que eu preciso ser por mim mesmo? A resposta não foi uma luz divina. Foi a dor de levantar da cama. Foi o esforço gigante de fazer uma xícara de café. A reconstrução não é um ato heróico. É uma soma de pequenas vitórias contra a vontade de não fazer nada. Ele criou uma rotina, não para ser produtivo, mas só para provar a si mesmo que ainda estava ali. Acordar, arrumar a cama, tomar um banho. Pequenos rituais para dizer: eu existo. Um dia, na garagem, ele achou as velhas ferramentas de marcenaria do avô. Ele nunca tinha tido tempo para elas. Agora, tempo era tudo o que ele tinha. Ele pegou um pedaço de madeira velho, abandonado, exatamente como ele se sentia, e começou a trabalhar. Sem plano, sem objetivo, só pelo prazer de fazer. O som da lixa na madeira virou sua meditação. O cheiro de verniz, sua terapia. Cada lasca de madeira que caía era um pedaço da sua antiga identidade indo embora. Ele não estava construindo algo para alguém. Ele estava construindo a si mesmo, para si mesmo. Foi um processo lento, difícil. Tiveram dias em que a solidão parecia um castigo de novo. Dias em que a raiva por ter sido abandonado voltava com tudo. Mas diferente de antes, ele não fugia da dor. Ele a sentia. Ele se permitia sentir. Ele aprendeu a se dar um abraço e dizer para si mesmo: calma, eu tô aqui com você. Ele começou a entender a diferença entre a solidão de ser abandonado e a solitude de escolher estar só. Uma é um buraco deixado pelos outros. A outra é um espaço preenchido por você mesmo. E nesse espaço, ele se redescobriu. Lembrou que gostava de música instrumental, de café sem açúcar, do silêncio da manhã. Percebeu que sua identidade não era um prêmio que se ganhava com o aplauso dos outros, mas um jardim que se cultiva por dentro. A grande virada veio quando ele finalmente entendeu. O abandono não foi um castigo, foi uma proteção. O universo, ou Deus, ou a vida, tirou à força todas as muletas, todas as pessoas que só se encostavam nele, para forçá-lo a construir seus próprios alicerces. Uma base que não dependesse do tempo lá fora, que não tremesse se alguém fosse embora. O abandono não foi o seu fim, mas o começo da sua verdadeira força. A força de não precisar que ninguém o valide, a força de ser o seu próprio pilar. Um dia, o telefone tocou. Era um dos velhos amigos, com uma nova crise, procurando o velho Daniel. E pela primeira vez, com uma calma que nem ele sabia que tinha, ele disse: sinto muito que você esteja passando por isso, mas agora eu não posso te ajudar. E ao desligar, não sentiu culpa, sentiu paz. Ele não tinha desaparecido. Ele tinha finalmente aparecido. A história de Daniel não é sobre o que ele perdeu, é sobre o que ele encontrou quando não tinha mais nada. Se você se sente invisível, se o seu chão sumiu e só o que restou foi o silêncio, talvez seja um sinal. A caverna escura que você mais teme é aquela que guarda o seu maior tesouro. Sua verdadeira força não está em segurar o mundo dos outros nas costas. Está em aprender a ficar de pé quando ninguém mais te segura. Se essa jornada fez sentido para você, inscreva-se no canal para mais histórias como essa. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir que, às vezes, ser abandonado é o primeiro passo para se encontrar de verdade.